Olá, minha gente! Estamos aqui para mais um episódio de Liliths, este podcast que fala de mulheres que fizeram e que fazem história. E assim como todos os episódios, este episódio é mais um episódio, mas esse tem um quê especial, porque é de uma mulher que eu admiro muito, inclusive ela está em vários lugares aqui de casa. Então hoje a gente vai falar de Frida Kahlo. Essa mulher tem um local especial na minha vida, assim, como uma representação de resiliência e da arte, enfim, N questões. Então vamos lá. Então vamos falar do nome completo dela, né? Madalena Carmen Frida Kahlo e Calderón. Ela nasceu em 1907 na cidade de Coyoacán, no México, né? E faleceu em 1954. É isso, gente. Frida viveu 47 anos. E aí, vamos falar um pouco dessa trajetória dessa mulher, porque a Frida ela se tornou um ícone pop. Ela é muito conhecida, ela tá estampada em várias blusas, quadros, canecas. Tem exposições, assim, aquelas exposições imersivas, tinha uma aqui no Brasil recentemente. E aí, mas quem foi Frida? Eu vou trazer da perspectiva de um aspecto, assim, de como a Frida encontrou na arte uma forma de lidar com a dor, que ela foi acometida por muitas dores físicas e psíquicas ao longo de toda a sua vida. Então eu vou trazer mais esse aspecto de como a arte foi essa válvula de escape para Frida, uma forma de elaborar todo esse processo. E aí a Frida, eu vou aqui falar de um artigo, né, sob a perspectiva de um artigo que eu achei muito incrível, que chama Frida Kahlo, a pintura como um processo de busca de si mesmo. É da Gina Levinson, né? Vou citar aqui a autora. E esse artigo é muito sensacional porque ele vai falar justamente dessa perspectiva psíquica, assim, de como a Frida usou a arte como válvula, como uma forma de cura mesmo. Então, lá assim, vamos voltando à infância da Frida, ela é filha de um imigrante de alemão judeu e de uma mãe mestiça mexicana católica. E aí, assim, no nascimento da Frida, a mãe ainda estava passando por um processo de luto pela morte do único filho homem que ela teve. E a mãe desejava muito esse filho homem e também, e por conta disso, dizem por conta de um processo de depressão pós-parto, ela não conseguiu amamentar a filha e por ter ficado doente em seguida, entregou a Frida aos cuidados de uma ama de leite. E logo depois, parece que 2 meses depois do nascimento da Frida, a mãe descobriu que estava grávida novamente. E esse aspecto é muito interessante porque aparece nas obras. Uma forte característica das obras de Frida é porque eles são autobiográficos. É uma obra extremamente autobiográfica, repleta de autorretratos. Então, esses momentos também estão representados, né, assim, na questão do meu nascimento. E aí, inclusive, a autora desse artigo faz uma análise que mostra de como a Frida estava desamparada no momento do nascimento, porque o quadro é ela como se, tentando nascer sozinha, e a mãe com a cabeça coberta, enfim, o quadro chama Meu Nascimento. E também a questão da amamentação, que mostra minha ama e eu, e aí a autora faz uma leitura de que havia uma desconexão entre essa ama de leite, porque em geral na amamentação a criança se conecta com quem está amamentando através dos olhos, e nessa obra há essa desconexão. E aqui é importante ressaltar que o pai da Frida, Guilherme Kahlo, ele teve profunda influência na vida e no desenvolvimento das suas aptidões artísticas. Então o pai foi um grande incentivador. E ela tinha essa presença desse pai, né, segundo a autora aqui do artigo, possibilitou a presença em sua vida desse pai, possibilitou-lhe introjetar um objeto bom, acolhedor, interlocutor, que era buscado nas telas e nas tintas que expressava seus sentimentos.
E aí, falando um pouco da questão das dores, já das dores físicas, a Frida teve poliomielite aos 6 anos de idade. E aí teve um tratamento intensivo de reabilitação. E nessa época, a Frida teve uma amizade imaginária de forma intensa, né? Que aí já mostrava a questão da criatividade e a Frida tentando lidar com esse adoecimento. Ela viveu intensamente uma amizade imaginária com uma menina da mesma idade dela. Ela criou esse duplo para poder, digamos, como uma estratégia de sobrevivência, né? E aí, aos 18 anos, ela sofreu um acidente que ficou muito famoso, assim, que é o grande, que é retratado em vários locais, aparece no filme. E ela sofreu um acidente onde o bonde que ela estava colidiu com um trem. E foi gravíssimo, assim, o acidente. Teve muitos ferimentos graves que deixaram sequelas para uma vida toda. E ela foi obrigada a permanecer na cama por conta desse acidente, imobilizada por mais de 3 meses. Gente, é muito tempo de recuperação. Imagina você ficar 3 meses numa cama ali, imobilizada. E aí, para lidar com isso, ela começou a desenhar. A cama dela era coberta com um dossel, né? Que foi fixado um espelho que permitia que a Frida se visse. E dessa maneira, tornar sua própria modelo, que a autora diz aqui no artigo. Ela começou, então, uma longa série de autorretratos que constituem a parte mais significativa e impressionante da sua obra. Realmente, os autorretratos são fantásticos, assim. E a forma dela lidar com este momento extremamente difícil da vida dela. E aí vamos passar para o Diego. O Diego Rivera foi a sua grande paixão. E aqui ela vivenciou sentimentos de muita paixão, assim como constantes sentimentos de traição e abandono. Eles tinham muito em comum, que era o amor pela pintura, os ideais mexicanistas e comunistas, e a curiosidade e o interesse pela vida. Mas esse relacionamento da Frida e do Diego era muito marcado pela infidelidade. Inclusive, o Diego traiu a Frida com a própria irmã mais nova. E aí, era um relacionamento, assim, muito conturbado. A Frida também traiu o Diego, tanto com homens quanto com mulheres. Então, assim, era uma relação extremamente... assim, aqui a autora do artigo diz que era uma sucessão de aproximações e separações. Momentos de grande ternura e de intensa raiva. Dependência, construção e destruição. E aí, assim, aqui a autora faz uma análise de que a Frida buscava, talvez, o amor dessa mãe, o amor que ela não encontrou nessa mãe, ela buscava no Diego. Então, talvez essa questão bem obsessiva por Diego, que está presente também em várias das suas obras, inclusive em algumas obras ela tem o Diego bem no meio da testa. Tem uma que chama Diego em Meus Pensamentos, outra que chama Diego e Eu. Então vocês vão vendo que é possível fazer toda uma análise a partir das próprias obras da Frida, é possível se falar de tudo que ela viveu. E aqui também tem, é importante ressaltar que tem umas questões de ideação suicida, que tem uma obra que é um autorretrato que ela pensando em morte, que exatamente no meio da testa tem uma simbologia com relação à morte. E aí, Frida, a partir disso tudo que eu já falei, é possível a gente observar que a Frida tinha tanto muitas questões de dores físicas mesmo, por conta desse acidente, por conta da poliomielite, e também muitas dores psíquicas. Essa relação com a mãe, essa não aproximação com a mãe que ela tinha, aí o pai era esse objeto de amor acolhedor, e que apresentou para ela a arte, e aí também essa relação muito conturbada com o Diego, marcada com muita traição. E aí, tudo isso está muito presente na obra da Frida. E aqui, nessa questão de dores físicas e psíquicas, a autora relata que ela passou por 39 cirurgias para corrigir sua coluna e sua perna direita.
Muitas dessas operações eram voluntárias e parecem ter coincidido com a época no qual Diego estava com outras mulheres. Em quase todas as suas pinturas, há referências às dores físicas e psíquicas. São traços de sangue, flechas que indicam os lugares de dor, cicatrizes, lágrimas, pedaços de si mesmas soltas e um rosto absorto na dor. As cirurgias que ocorriam principalmente em épocas que estava afastada de Diego representavam um grito por atenção e aliviavam seus sentimentos de desconexão. Um de seus médicos afirmou que sua saúde dependia de seus sentimentos pelo seu marido. Ao se sentir abandonada por ele ou na sua ausência, as crises ocorriam e quando ele voltava para o seu lado, ela se recuperava. Então essa relação com o Diego é muito forte, isso também está presente, tem o quadro Duas Fridas, que é uma das Fridas vestida de uma forma mais europeia e uma Frida mais típica mexicana e uma sangrando muito e uma dando a mão à outra. Então, todas essas dores, assim, tem um quadro que chama Sem Esperança. E uma outra coisa que aconteceu também é que a Frida passou por muitos abortos espontâneos. Isso era uma grande questão e isso está retratado em um dos quadros que chama Henry Ford Hospital, né, que é o bebê, ela deitada na cama, sangrando, enfim. E aí tem toda uma questão de... ela era revolucionária, ela se vestiu de homem, mas aí se vestia com terno, isso também está presente nas obras, mas isso traz também uma questão, se era a autora desse artigo, traz uma discussão. Será que ela estava tentando substituir esse irmão que faleceu e para ela ocupar esse lugar e ser amada? Enfim. Então, a arte como forma de cura na Frida, na história de vida da Frida, isso fica muito claro. E a característica mais marcante dela, da obra, é a sua necessidade vital de expressar seus estados emocionais. Mesmo quando as pessoas lhe encomendavam quadros, ela não produzia necessariamente o que lhe havia sido pedido, mas aproveitava a oportunidade para transmitir o seu desespero pessoal. Então, os quadros relatam muito a dor da Frida, o sentimento de como ela se sentia. Podemos dizer, isso aqui eu estou lendo trechos do artigo, podemos dizer que a arte para Frida Kahlo se converteu em uma busca de cura, ao lhe permitir representar aquilo que era mais genuíno dentro de si. Seu trabalho artístico lhe possibilitou expressar e elaborar pensamentos e emoções profundas. Isso pode ser visto, por exemplo, na pintura do seu diário. Uma frase famosa, né? Pés para que te quero, se tenho asas para voar, por ocasião da amputação de seu pé, quando estava tomada por terríveis sentimentos de perda de parte de si mesmo. De fato, por meio dos seus quadros, Frida desenvolveu asas imaginárias que lhe permitiram sobreviver diante de intensos estados de dor. Seu sofrimento se tornou mais suportável ao pintar sua própria história. E isso é lindo, né? E a Frida diz que ela era a sua própria musa, o assunto que ela conhecia melhor. E aí, assim, ela é um exemplo de resiliência, de força, nesse sentido, de como através da arte ela buscou expressar, né? É um diário aberto, as obras de Frida são um diário aberto de tudo que ela sentia e de tudo que ela viveu. E é muito rico isso e a gente precisa valorizar, né? Então é isso, gente. Ficamos por aqui hoje com mais essa mulher incrível e até o próximo episódio.